Falar com o Alexandre Mendonça, está na Lagoa da Conceição, vai atualizar informações para a gente. Fala, Xande. Pois é, Polito, novamente aqui um ano depois, né, dia 25 de janeiro, a gente está voltando mais uma vez aqui na Lagoa da Conceição, no local onde houve aquele verdadeiro desastre, né? Foi o maior desastre ambiental já registrado aqui na capital do estado, aqui em Florianópolis, porque uma estação de tratamento de esgoto da Casan se rompeu, houve um rompimento e acabou vazando muito material, todo o efluente, né, que é tratado nessa estação de tratamento de esgoto, foi vazado e inundou toda uma rua, principalmente a Servidão Manuel Luiz Duarte, que fica bem aqui no meio da Avenida das Rendeiras, e também aqui toda essa parte da Avenida das Rendeiras, a própria lagoa. A Casan teve muito trabalho na época, né, para poder limpar toda essa área. E aí fica a grande pergunta: será que toda essa comunidade aqui da lagoa está livre de sofrer, de passar por mais um problema como esse? Houve já bastante investimento, a Casan está em 3 pontos, né? O atendimento à população, está tentando fazer a recuperação ambiental e melhorias e também para aumentar a segurança desse sistema de tratamento de esgoto aqui na Lagoa da Conceição, porque muita gente ainda está tentando se recuperar daquela tragédia de um ano atrás. Vamos saber então na reportagem de Paulo Miller. Parecia que eu estava embrumadinho, tá? Aquela avalanche de água. Cada gente que tanto lutou, que tanto suou. Está condenado. Tem muita coisa nessa casa que está condenado. Eu tô viva, graças a Deus, meu pai. E a minha casa também desabou tudo, estamos tudo apavorado. Então eu perdi tudo, em casa não sobrou nada. O meu cachorro, que é amarrado, que é um pitbull, ele tá lá morto. Eu não pude salvar ele, porque a avalanche d'água era muito grande, cara. Acabou tudo. Um ano se passou, mas nada faz a Maria Terezinha esquecer aquele 25 de janeiro de 2021. Horrível, assim, a visão. Eu achei que eu ia morrer. Na época, a casa dela tinha um único piso, só o telhado não foi coberto pela água. Eu tive que sair de dentro de casa, mergulhar através dessa janela quebrada, lutando contra a correnteza, né, me agarrando e mergulhando. Nadei pela minha varanda, saí no jardim, subimos no telhado e esperamos 4 horas sentado no telhado pelo salvamento, né, do corpo de bombeiros. Parte da reconstrução do imóvel está sendo feita com o dinheiro da indenização paga pela Casan, responsável pela lagoa de evapoinfiltração que rompeu. Por segurança, ela está construindo um 2º andar, mas não pense em voltar a morar aqui. Já o Roberto ainda está com a casa desse jeito, tudo improvisado. Perdeu móveis e eletrodomésticos, ficaram estragos por todos os cantos. Ele não conseguiu se acertar com a Casan sobre o valor da indenização. Só quero indenizar a parte de madeira. Aí eu botei meu advogado para chamar um engenheiro para fazer tudo, a casa inteira. Porque eu preciso, né? Não adianta nada, se fizer só de madeira vai ser a metade do preço que eu gastei. Fora meus móveis, fora minhas coisas. Conforme a Casan, até agora foram pagos R$8 milhões em indenizações por danos materiais. Dos 75 processos, 4 ainda estão em negociação. Em dezembro, a companhia publicou um edital para o pagamento de danos morais e, desta forma, evitar a judicialização dessa demanda. Moradores de 6 residências se inscreveram para receber o dinheiro. O valor varia conforme a gravidade de cada situação. No começo do ano, a gente começou a ser procurado por outros moradores, outras residências que também querem aderir ao edital. Então a Casan ela vai agora prorrogar esse edital, já está em processo administrativo para poder abrir o edital novamente por mais 60 dias, para que esses moradores que queiram ainda se inscrever e receber esse dano moral pela Casan diretamente, a gente possa então fazer o pagamento e receber essas propostas. Algumas famílias preferiram entrar na justiça pelos danos morais. Dos 3 processos julgados até agora, uma indenização foi negada e 2 aceitas, com valores entre 15 e 30 mil reais.
O desastre aconteceu depois de uma chuvarada de 240 milímetros. Perto das 6 horas da manhã daquele 25 de janeiro, a lagoa artificial da Casan não aguentou a pressão e estourou. A água desceu com força pela servidão Manuel Luiz Duarte e inundou tudo. Segundo a Defesa Civil de Florianópolis, 105 pessoas foram atingidas diretamente pelo desastre. O Corpo de Bombeiros Militar resgatou com botes 70 moradores. Um deles foi levado ao hospital com ferimentos leves. Carros boiaram no meio da rua, que se transformou num rio. Este é o maior desastre ambiental na história de Florianópolis. A Floran, Fundação Municipal do Meio Ambiente, multou a Casan em 15 milhões de reais. O processo administrativo ainda está na fase de recurso. Um projeto de recuperação ambiental apresentado pela Casan foi aprovado depois de alterações solicitadas pela Fundação e está sendo executado pela companhia. São ações tanto de monitoramento quanto de melhoria, tanto da qualidade do efluente, das águas aqui na Lagoa da Conceição e também de segurança ali na Lagoa de Evapofiltração, trazendo obras como a limpeza, a retirada do lodo e também as obras de contenção e melhoria, tanto do tratamento a nível que era secundário, passando para o terciário. A Casan afirma que investiu mais de 6 milhões de reais no plano de recuperação ambiental. Pesquisadores perceberam que o desastre teve consequências negativas no ecossistema da Lagoa da Conceição, aumentando as chamadas zonas mortas, onde não há oxigênio. Semana passada, a gente registrou mais de 31 graus na água de superfície da lagoa. Isso daí é uma temperatura tão elevada que cozinha as espécies. Agora, para onde essas espécies vão poder correr, vão poder se refugiar se a água de fundo estiver com falta de oxigênio, e uma condição de falta de oxigênio também gera a formação de gases tóxicos. Conforme a professora de oceanografia da UFSC, a Lagoa da Conceição está em um novo nível de poluição. A água antes verde agora está marrom e avermelhada, por causa de uma microalga que passou a crescer ali depois do desastre ambiental. Ao longo desse ano, a gente pôde perceber alguns eventos de formação de espuma. Essas espumas, elas estão relacionadas com a decomposição dessa microalga, e nesse processo de decomposição há também o consumo de oxigênio da laguna, que desencadeia a mortandade de algumas espécies. A lagoa artificial em meio às dunas é um equipamento usado pela Casan para infiltração natural do esgoto tratado de parte da Lagoa da Conceição. Afinal de contas, estamos falando de 125 milhões de litros de esgoto tratado que podem ser armazenados nesse espaço. Tirar tudo isso daqui não é uma tarefa fácil. Uma das soluções seria o emissário submarino também para efluentes tratados no sul da ilha. O projeto está em fases de estudos, mas ainda sem data para sair do papel. A ideia da Casan é realmente desativar essa lagoa num futuro próximo. A gente sabe que está tendo agora discussões aqui na ilha do plano diretor, plano de saneamento. Então, que essas políticas públicas possam auxiliar, que as pessoas participem desses movimentos, dando opiniões, dando ideias, para que a gente possa evoluir também nas nossas metodologias de tratamento aqui na ilha. A Casan está construindo um muro de contenção com areia das próprias dunas para reforçar a segurança no local. A obra deve ficar pronta no próximo mês. Com isso, os moradores atingidos querem que a área seja incluída na Política Nacional de Segurança de Barragens, em vigor desde 2020. E os moradores têm muito receio de morar perto de uma barragem, que agora tecnicamente é uma barragem. Então, o que a gente cobre e reivindica ainda com a Casan é que aquela estrutura, ao final, quando estiver pronta, ela seja enquadrada na lei da Política Nacional de Segurança de Barragem, que exige uma série de garantias de segurança, como a criação de um plano de contingência, a criação de um plano de emergência, capacitação dos moradores sobre como agir em caso de enchente. A dragagem da Lagoa de Evapofiltração resultou na retirada de 10 mil metros cúbicos de sedimentos. São 18 mil toneladas de material úmido que estão nesses sacos pretos para secar durante 2 meses. Depois, tudo vai ser analisado para ser dado um destino correto. Esta ação, segundo a Casan, aumentou em 28% a capacidade de infiltração da lagoa artificial, dando uma margem de segurança maior em caso de chuvas intensas. De acordo com a Floran, a licença ambiental de operação da lagoa de evapofiltração concedida pelo IMA, o Instituto do Meio Ambiente, está válida até que a Floran termine a análise para emitir um novo documento.
Fato é que a lagoa nunca mais vai ser a mesma. Pelo menos na memória de quem viveu de perto, um ano atrás, o drama de ter a casa invadida pela água. Hoje o cenário é outro, mas as marcas do desastre vão permanecer na história de um dos cartões postais mais famosos e visitados de Santa Catarina. Pois é, Polito, e aí ficam muitas dúvidas agora também, né? Por exemplo, uma das dúvidas que o Paulo Miller já colocou ali, a questão das chuvas, a questão do investimento, foram 6 milhões de reais. Será que esse investimento já foi utilizado ou feito de forma adequada? A razão das chuvas, por exemplo, será que as chuvas realmente prejudicaram o sistema e romperam, ou será que o sistema já estava comprometido antes e aí a chuva foi apenas o estopim disso? Eu vou conversar agora, por isso até que eu coloquei a máscara agora, Polito, com o nosso convidado, é o Guilherme Zerves, que é arquiteto urbanista, e ele tem uma outra visão sobre isso. Obrigado pela tua participação aqui, Guilherme. Na verdade, assim, você fez um estudo também sobre isso, sobre tudo que aconteceu, né? Essa chuva que deu lá no dia 25, né, que foi bastante volumosa, ela realmente teria capacidade de romper ou o sistema é que estava comprometido? A gente tem uma situação ali que o sistema ele já estava muito saturado. Então, essa lagoa artificial, ela funciona saturando realmente esses resíduos dos efluentes que são tratados e descartados ali. E ele já vinha sedimentando. Existe uma negligência por parte dessa administração, por parte desse gerenciamento desse espaço, de forma que não vinha sendo feita essa manutenção constante. Ou seja, já sedimentando, ela não tinha mais tanta capacidade para essa infiltração dessa água. Ou seja, a chuva não foi a causadora desse rompimento, mas sim a falta de manutenção e a falta de cuidado com aquela área. O que você acha que, pelo que foi feito até agora, né, esses 6 milhões de investimentos, você acha que está sendo feito de forma adequada ou precisaria de uma outra visão também? Nós pensamos até dentro desse contexto, mas de integrar, pensando que a gente está numa região que ela está saturada, tem essas questões de preservação permanente ambiental, então a gente tem que ter alguns cuidados, que Florianópolis tem diversas áreas com essas características. Então o que a gente precisa? Precisamos ter um sistema integrado. Então não é fazendo uma lagoa a mais ou criando só uma situação, um mecanismo paliativo. A gente precisa ter um sistema integrado, até conversando com o Yuli, que é engenheiro sanitarista, que eu penso que a gente tem que ter essa conversa multidisciplinar exatamente para poder ter uma visão mais clara e mais coerente. Então, nesse sentido, a gente precisa ter mais espaços espalhados, né, até pela lagoa e até por toda Florianópolis, para poder receber esses efluentes e ter mais área que realmente traga efetividade para esse processo. Você acha que não deve sobrecarregar um sistema apenas, que é justamente essa talvez seja a maior falha? Exatamente, porque a gente percebe que toda essa fiscalização ela não foi correta. Então a gente tem a negligência de uma gerência desse processo, essa fiscalização também não foi efetiva de outros órgãos competentes, ou seja, a gente precisa ter isso de algo que seja uma gestão mais prática, uma gestão mais ágil, uma gestão eficiente de fato. Então, assim, a gente precisa realmente ter ações efetivas e não somente temos diversos estudos e a partir desses estudos realmente ter ações concretas. Agora tem algumas ações paliativas, mas que não geram aí e não vem o médio e longo prazo, é mais ou menos isso. Exatamente, esse que é o ponto. Então a gente tem ações pontuais de fato, a gente de repente traz um conforto ilusório de que alguma coisa está sendo feita, mas de fato para um sistema efetivo e a médio e longo prazo a gente precisa ainda dar um passo além. Além do cuidado da recuperação da área que foi atingida. Não só evitar novas tragédias, mas também cuidar do espaço onde já foi atingido. Tá aqui. Guilherme Zerves, então, que é arquiteto urbanista. Muito obrigado, hein, pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Muito obrigado, boa tarde para você. E é isso, Polito, na verdade, a gente fica agora aguardando também o que vai acontecer daqui para frente, né? Essas outras ações que ainda devem ser tomadas por parte da Casan e a gente vai, claro, acompanhar. Volto contigo.